A máquina de guerra dos Estados Unidos está com suas atenções voltadas para Cuba. Marco Rubio, secretário de Estado cubano-americano, que há muito almeja a queda do governo comunista da ilha, deixou isso claro novamente na semana passada. Embora tenha professado preferência por uma solução negociada, afirmou que as chances de um acordo não são altas. O Pentágono passou meses posicionando as tropas e o armamento necessários para que os Estados Unidos lancem um ataque militar contra Cuba. Tudo o que falta é a aprovação final de Donald Trump. O presidente cogitou uma invasão da ilha depois que a pressão econômica e política não conseguiu derrubar o governo comunista. Mas a presença reforçada da Marinha na região, a maior do mundo fora do Oriente Médio, permitiria que os Estados Unidos agissem de forma imediata. Segundo o correspondente do Pentágono, Paul McLeary, esses ativos estrategicamente posicionados preparam terreno para uma ação militar, desde a captura da liderança de Havana, semelhante à deposição do ditador venezuelano Nicolás Maduro, até uma série de ataques de precisão e abrem a possibilidade dos Estados Unidos se envolverem no terceiro conflito internacional da administração Donald Trump. Cuba está em sérios apuros, afirmou o secretário Marco Rubio na quarta-feira, em reunião plenária do gabinete. Ter um Estado falido a 145 quilômetros de nossas costas é uma ameaça à segurança nacional americana, afirmou Rubio. A frota na região é ligeiramente menor do que era em janeiro, quando os americanos capturaram Maduro, mas o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz entrou no Caribe em maio, juntamente com vários destroyers e cruzadores e mísseis guiados, capazes de lançar mísseis de precisão contra alvos em terra. Uma série de drones e aeronaves de vigilância americanas avançadas também sobrevoaram Cuba há meses, de acordo com sites de rastreamento de voos. Os navios anfíbios e de escolta, como a USS Kearsarge, que transportam 2.500 fuzileiros navais, estão na costa da Virgínia, se preparando para um novo destacamento e podem substituir alguns navios que estão retornando para casa, que estavam no Caribe. O aumento de tropas proporciona uma variedade de opções militares, embora o Pentágono precise de tropas adicionais para uma invasão terrestre em larga escala. O porta-aviões Nimitz chegou à região no mesmo dia em que os Estados Unidos indiciaram o ex-presidente cubano Raul Castro de conspiração por matar cidadãos americanos, 4 acusações de homicídio e 2 acusações de destruição de aeronaves pelo abate de 2 aviões em 1996. As evidências apontam cada vez mais para uma única direção. Tudo lembra muita acusação contra Nicolás Maduro, usada para justificar sua captura pelas forças americanas. O movimento contra Raul Castro foi uma aparente demonstração pública de força. Diante da força atualmente encostando em Cuba, é provável que o USS Nimitz esteja lá principalmente para intimidar, embora possa ser usado em uma operação militar, se necessário. Isso foi declarado por Mark Hansen, ex-funcionário do Pentágono e atualmente analista sênior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington. O navio, juntamente com aviões de combate baseados na Flórida e agora em Porto Rico, provavelmente desempenhariam um papel em qualquer ação militar em Cuba. Ataques aéreos são possíveis para destruir as defesas antiaéreas e permitir operações aéreas mais amplas contra Cuba, ou talvez destruir a liderança com a intenção de estabelecer uma relação semelhante à que os americanos possuem hoje com a Venezuela, sendo Raul Castro o primeiro alvo de Donald Trump. Mas o governo enfrenta um prazo para agir. Muitos dos maiores navios de guerra mobilizados no verão estão se aproximando de 10 meses no mar, muito além dos habituais 6 a 7 meses. Isso tem levado as autoridades de defesa a se preocuparem com a sobrecarga das tripulações e aumenta a pressão sobre uma força naval que também está conduzindo um bloqueio a navios iranianos lá no Golfo Pérsico.
Essas longas missões consecutivas vão se acumulando com o tempo, e mantê-las lá por tanto tempo cria mais problemas a longo prazo quando se trata de reequipar e reparar esses navios quando eles retornarem para casa. As missões prolongadas ocorrem na sequência do destacamento recorde de 11 meses do porta-aviões USS Gerald Ford, o maior navio militar do mundo, que terminou neste mês de maio, após navegar da Europa para o Caribe para a operação contra Maduro e em seguida para o Oriente Médio para a guerra com o Irã. O porta-aviões Nimitz, neste momento no Caribe e encostando em Cuba, também teve sua vida útil estendida, em uma missão que se esperava ser a última de uma carreira de 50 anos. Inicialmente estava previsto que ele navegasse até Norfolk, na Virgínia, para a remoção de seus motores nucleares, mas a Marinha Americana decidiu prolongar sua vida útil até 2027. Os navios anfíbios USS Iwo Jima e USS Fort Lauderdale também permaneceram na região desde o verão, embora o Corpo de Fuzileiros Navais tenha anunciado na quarta-feira que eles retornarão a Norfolk na próxima semana. Mas os longos destacamentos cobram seu preço das tripulações e dos fuzileiros, que haviam planejado um rodízio normal e agora estão meses atrasados em relação ao retorno inicial previsto para casa. Cuba certamente não possui capacidades militares remotamente comparáveis às do Irã, nem mesmo vantagens geográficas. Se Washington realmente quiser invadir e ocupar uma ilha economicamente devastada com cerca de 11 milhões de habitantes, poderá fazê-lo facilmente. Mas isso não significa que não haverá luta. É importante notar que quando os Estados Unidos atacaram Caracas em janeiro, 32 soldados cubanos morreram resistindo à invasão. Se os soldados cubanos estavam dispostos a fazer esse sacrifício pela Venezuela, o que fariam pela soberania de sua própria nação? É uma questão em aberto. Talvez Trump consiga alcançar seu momento de missão cumprida que John Kennedy, lá na década de 60, não conseguiu na fracassada invasão à Baía dos Porcos em Cuba. Nos anos 1960, o governo americano tentou algo que muitos consideravam quase inevitável: derrubar o regime de Fidel Castro por meio de uma invasão direta. O episódio mais famoso foi a invasão da Baía dos Porcos em abril de 1961. Uma força de cerca de 1.400 exilados cubanos, treinada e apoiada pela CIA, desembarcou no sul de Cuba com o objetivo de criar uma cabeça de ponte, provocar uma rebelião interna e marchar sobre a capital Havana. O plano fracassou de forma humilhante em menos de 3 dias. A Força Aérea Cubana, embora pequena na época, afundou navios de apoio. As tropas de Castro e as milícias reagiram com rapidez, e o apoio aéreo prometido pelos americanos nunca chegou em força suficiente. O resultado foi a captura ou morte de quase toda a brigada invasora, composta pelos exilados cubanos, um enorme constrangimento internacional para o presidente John Kennedy e o fortalecimento definitivo de Castro no poder. Desde então, ao longo de mais de 6 décadas, os Estados Unidos mantiveram uma política de pressão constante contra Cuba. Embargo econômico iniciado em 1960, operações secretas de sabotagem, planos de assassinato de líderes cubanos e tentativas de isolamento diplomático. O objetivo explícito, conforme memorando interno de 1960 do subsecretário Lester Mallory, era enfraquecer a vida econômica de Cuba para gerar fome, desespero e derrubada do regime. Apesar de todo esse reforço e esforço sustentado, o regime cubano sobreviveu. Nenhuma invasão em grande escala foi tentada novamente e nenhuma estratégia de desestabilização conseguiu provocar o colapso interno desejado para uma mudança de regime. É sempre uma honra em trazer análises exclusivas para vocês. E como sabem, não temos patrocinadores, somos independentes, por isso peço gentilmente o seu apoio, doe qualquer valor para nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.